Olá, pessoal. Eu sou o professor Lucas Melo e essa é mais uma aula da disciplina Cálculo 2. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar funções de várias variáveis. Nós vamos fazer o cálculo de derivadas parciais, vamos fazer também derivadas direcionais e encontrar o vetor gradiente em uma função de várias variáveis. Qual é a motivação para a gente estudar funções de várias variáveis? Eu estou usando aqui nessa aula o volume 2 do James Stewart. Vou deixar esse livro para vocês lá disponibilizado e nós estamos no capítulo 14, que vai falar das derivadas parciais. É o seguinte, a gente, no estudo de funções, a gente começa estudando funções de uma variável real. Por exemplo, a gente pode pensar numa função da velocidade de um objeto em função do tempo, uma função v de t, por exemplo. Essa é uma função de uma única variável, porque nós temos somente uma variável independente, que é o tempo. E a variável dependente é a velocidade que vai variar em função do tempo. Mas existem outras situações onde a gente pode ter uma modelagem matemática gerando uma função que não vai depender apenas de uma variável, pode depender de mais de uma variável, e aí nós teremos uma função de várias variáveis. Então, uma função de várias variáveis, ela vai associar um conjunto de pontos em um determinado domínio, pode ser pontos do R2, do R3, depende de quantas variáveis nós vamos estar trabalhando, e vai associar o valor numérico dessa função a um valor real. Então, é o contrário do que nós estudamos anteriormente nas funções vetoriais. As funções vetoriais, através da parametrização, levavam um número real em um vetor com n coordenadas. Agora nós vamos ter uma função com n variáveis, cujo valor numérico é apenas um número real. Então vamos iniciar o estudo com as funções de duas variáveis, que é o primeiro passo após as funções de uma variável. E o que a gente vai discutir aqui para duas variáveis serve também uma extensão para o número de variáveis maior. O primeiro exemplo que temos aqui no livro, que eu achei interessante de compartilhar com vocês, é a gente pensar, por exemplo, num contexto de temperatura. A temperatura T em um ponto da superfície da Terra em um dado instante de tempo depende da longitude x e da latitude y do ponto. Então, a gente pode pensar na função T como sendo uma função de duas variáveis, longitude e latitude. Então, uma função que vai associar a um ponto com as respectivas coordenadas de longitude e latitude, vai associar um valor numérico que é a temperatura naquele ponto. Então, a função t, ela é uma função de x e y, uma função de duas variáveis. Um outro exemplo aqui, o volume de um cilindro. A gente sabe que esse sólido geométrico, ele vai modificar a sua forma, se nós modificarmos o raio da base ou se nós modificarmos a sua altura. Então, a capacidade de armazenamento desse sólido, o volume, ele é afetado por essas duas variáveis, raio e altura. Portanto, o volume é também uma função de duas variáveis, uma função que depende de R e H, como está escrito aqui. Se a gente pensasse em outro sólido, a gente ficaria com uma função de uma única variável, por exemplo, a esfera. O volume da esfera só depende de uma variável, que é o raio da esfera, diferente do cilindro, que depende do raio e da altura. Então, como definição, a gente tem isso, ó, uma função f de duas variáveis é uma regra que associa cada par ordenado de números reais x, y em um determinado conjunto, vai associar um único valor real denotado por f de x, y. Então, nós temos o conjunto D como sendo domínio e f é a sua imagem, o conjunto de valores calculado nos pares x, y. Então, aí nós temos aqui a extensão do conceito de variável dependente e independente. As variáveis independentes, nesse caso, são x e y, que são as duas variáveis da função. E a gente pode chamar de z a terceira variável, que é a variável dependente, que depende de x e y. Assim como a gente fazia a notação antes de y igual a f de x para a função de uma variável, agora nós temos z
igual a f de xy, como está escrito aqui. Então, nós pegamos pares ordenados e associamos a um número real. Então, o que acontece aqui é que nós ganhamos uma dimensão. Quando a gente fazia gráficos de funções de uma variável, a gente tinha o eixo x, y. O eixo x representando a variável independente e o eixo y representando a variável dependente. Agora, o plano XY vai representar todo o plano onde o nosso domínio vai estar inserido. E aí a imagem vai estar, portanto, em um terceiro eixo, que é o eixo Z, nós vamos ganhar uma terceira dimensão, então, e aí nós vamos estar saindo do plano e vamos para o espaço. Beleza, pessoal? Isso que é a ideia de função de duas variáveis. Quero mostrar um exemplo aqui onde a gente não tem lei de formação da função, mas a gente explora os dados através de uma tabela e é um ótimo exemplo para a gente entender as funções de duas variáveis nesse caso. Esse exemplo aqui, ó, regiões com inverno muito em regiões com inverno severo, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Esse índice W mede a temperatura subjetiva que depende da temperatura real T e da velocidade do vento V. Então nós temos uma função W aqui, que é a função que representa a sensação térmica, que vai depender de duas variáveis. A primeira é a temperatura real e a segunda é a velocidade do vento, que vai fazer com que a sensação térmica modifique em relação à temperatura real. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um cruzamento de dados para a gente analisar. Qual seria a sensação térmica se em um determinado local tivesse a temperatura de 0 graus com uma velocidade do vento de 50 km por hora? Eu venho aqui na linha de 0 graus e vou até a coluna de 50 km por hora. Então, na verdade, a minha sensação seria de menos 8 graus, ao invés de 0, como é a temperatura real. Isso porque foi afetado pelo vento. E assim a gente tem outras temperaturas. Por exemplo, aqui a temperatura de 5 graus. A gente, a partir de 40 graus, a partir de 40 km por hora, na velocidade do vento, já passa a sentir uma sensação térmica de temperatura negativa. Ó. -1 para 50, -2 para 60. Ou seja, a gente tem uma função aqui que depende de duas variáveis, que é da temperatura real e da velocidade do vento, ok? Aqui está representado, ó, a função aplicada em -5,50. É a função que vai associar a sensação térmica para a temperatura real de -5 graus com velocidade do vento de 50 km por hora. Vamos cruzar esses dados. -5 está aqui, e vamos até a coluna dos 50, que está aqui, -15 graus é a sensação térmica. Beleza? Então, eu vou avançar aqui para a gente ver como que essa ilustração aqui é importante. Ó. Por exemplo, a gente está aqui no plano XY, onde é o nosso domínio, e a nossa imagem é esse eixo Z. Nós ganhamos, então, uma terceira dimensão de altura, e a imagem vai gerar uma superfície como gráfico, portanto. Então, eu quero avançar aqui para mostrar para vocês essa parte aqui, ó, que é bem legal, que é em relação às curvas de nível. O que são as curvas de nível de uma função de duas variáveis? As curvas de nível são representadas pela projeção no plano XY de cortes que são feitos na superfície, cortes paralelos ao plano XY. Então aqui nós temos o plano XY como se imagine como se fosse o chão. E o eixo Z é a nossa altura. Aqui está uma superfície desenhada no formato meio que de sino, vamos pensar assim, essa forma aqui. Nesta superfície, nós fazemos cortes representados por essas circunferências aqui, ó. Fazemos cortes como se estivéssemos fatiando ela paralelo ao eixo, paralelo ao plano do chão, ao plano XY. O que a gente obtém ao fazer essas fatias, se a gente projetar lá no plano XY, são as curvas de nível de uma superfície, que nesse caso aqui são circunferências. E aqui ao lado a gente pode ver um mapa que representa
o relevo de uma determinada região, visto pelas curvas de nível. Então, quando a gente tem as curvas de nível eh, próximas umas das outras, representa uma inclinação maior naquela região. Por quê? Porque eu fiz o corte de duas alturas diferentes e eu encontrei curvas com um traçado próximo um do outro. Quer dizer que tem uma elevação acentuada naquela região. Se as curvas de nível ficarem espaçadas, quer dizer que a inclinação é suavizada naquela região. Então, é muito útil essa parte da matéria para a leitura de gráficos de relevo, como, por exemplo, esse daqui, representando as curvas de nível de uma determinada região. Então, curva de nível é uma coisa que a gente vai explorar também na aula de hoje. Vou avançar aqui. Aqui, por exemplo, ó, essa superfície aqui, foram feitas várias fatias nela na horizontal, paralela ao plano XY, e o que a gente encontra projetado no plano XY são essas linhas aqui, essas curvas que representam as curvas de nível da superfície. Beleza, passamos então por isso, pelas curvas de nível, e aí vem para funções com 3 ou mais variáveis. Nós vamos estudar basicamente as funções de 2 variáveis, porque é um estudo que possibilita uma visualização gráfica palpável. Aqui a gente já vai ganhar, no caso, uma quarta dimensão para funções de 3 variáveis, e nós não somos capazes de representar isso como representamos a tridimensionalidade. Então, eu quero avançar aqui, que tem alguns exercícios, e eu quero chegar em outra parte importante, que é a seguinte: como que a gente faz a gente aprende no cálculo a derivar, por exemplo, a diferenciação. Como é que a gente faz diferenciação em funções de várias variáveis? Então, nós vamos verificar isso aqui também, mais para frente. Deixa eu chegar nessa parte. Deixa eu avançar mais um pouquinho. E mais exercícios. Regra da cadeia não é o que vai nos importar agora, não está na nossa ementa, e essa parte que eu queria chegar com vocês. Derivadas direcionais e o vetor gradiente. Pessoal, agora nós vamos fazer um estudo de funções de várias variáveis, que vai estar bem vinculado às curvas de nível também, que eu mostrei para vocês lá em cima. Aqui tem um exemplo mostrando a variação de temperatura em uma determinada região. Todas as linhas aqui representadas dizem respeito a regiões com a mesma temperatura. Então, aqui, por exemplo, 5. Se eu percorrer essa linha aqui no mapa, qualquer lugar que eu estiver, a temperatura ali é 5. Aqui embaixo é 10. Aqui embaixo é 15. Então, as curvas de nível servem, como elas são cortes feitos a uma determinada altura na superfície, representa aqui, nesse caso, que um corte feito a uma mesma altura gera regiões com a mesma informação, neste caso, a mesma informação de temperatura. Então, se a gente tem uma função de duas variáveis, como nesse caso aqui, ó, uma z igual a f de xy, a gente faz derivada fazendo derivada parcial. Ou seja, nós vamos derivar ora considerando a variável x e ora considerando a variável y. Essa é a definição de derivadas parciais. Quando eu estiver derivando em relação a x, eu considero tudo que for y como constante. E quando eu estiver derivando em relação a y, o contrário, eu considero x como constante. E assim a gente faz a derivada parcial. E a derivada direcional vai ter a ver com a derivada parcial e com o vetor gradiente, que eu já vou comentar daqui a pouquinho. A derivada direcional, ela vai ter um vetor orientando a direção em que a gente quer analisar a variação de uma função de duas variáveis, nesse caso aqui, ou de mais variáveis. Nesse caso, nós estamos estudando uma função de duas variáveis. Então, a gente sabe que derivada tem a ver com taxa de variação. E aqui não vai ser diferente também. A gente vai ter a derivada direcional com uma taxa de variação
orientada em relação a uma determinada direção. Então, vamos pegar um exemplo aqui para vocês verem as derivadas direcionais, as derivadas parciais sendo calculadas. Eu vou resolver um exemplo com vocês também, mas aqui, ó, esse exemplo aqui está pedindo a derivada direcional. Eu vou falar mais para frente sobre a derivada direcional, mas aqui primeiro precisa calcular a derivada parcial de cada uma dessas funções. Então, se eu fosse fazer a derivada em relação a x, eu derivaria normal, x ao cubo, derivando 3x ao quadrado, menos 3xy, considera y como constante. Então, a derivada de x vai ser 1, então vai ficar menos 3y. E a derivada disso daqui, que não tem x, é uma constante, essa derivada daria zero. E a mesma coisa eu faria para derivar em relação a y. E aí vem a ideia do vetor gradiente. O que é o vetor gradiente? Ele vai ser um vetor que, a partir do estudo em uma curva de nível, ele vai apontar para a direção de maior variação em um determinado ponto. Então, a gente tem o cálculo do vetor gradiente, que indica a maior variação da função em um determinado ponto, indica a direção de maior variação. E essa direção vai ser perpendicular à curva de nível naquele ponto. Ou seja, enquanto nós temos a derivada nas funções de uma variável representando a inclinação da reta tangente, aqui no gradiente nós vamos ter a direção de um vetor que é perpendicular à reta tangente naquele ponto. Nós vamos ver isso em um exemplo. Mas aqui está a definição, ó, do vetor gradiente, e vocês podem explorar essa parte aqui no livro, mas com o exemplo que eu vou fazer aqui com vocês, eu acho que vai ficar mais fácil de entender do que a gente ficar passando por toda essa simbologia aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vamos entender o que é essa história de função de duas variáveis. Qual que é a diferença disso para a função de uma variável? A diferença é que agora o nosso domínio é um conjunto de pontos, ao invés de ser números como a gente tinha antes. Então, eu tenho aqui um ponto A com coordenadas 2, 1, e eu tenho uma função aqui que está sendo representada, deixa eu exibir aqui a janela de álgebra para vocês verem a função. A nossa função é essa daqui, ó, que está aqui em vermelhinho. F de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a minha função de duas variáveis. Ela pega o ponto xy e eleva a coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado. Então, qual que vai ser o valor da função no ponto A, que tem coordenadas 2, 1? Vai ser 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, que dá 1. 4 mais 1, 5. Então, aqui está o ponto, ó. Quando x é igual a 2, y é igual a 1, a coordenada z foi igual a 5, que é esse ponto amarelinho que está aqui. Então, o ponto A está representado no plano xy e a altura que ele ganhou foi de 5 unidades, que é o valor z igual a f de xy. Então, se eu movimentar esse ponto A aqui, ó, a gente encontra o ponto B como sendo a imagem, valores diferentes dependendo de onde o meu ponto estiver no domínio. Então, o meu domínio é o plano XY, é o chão, é aquela parte cinza aqui do gráfico, certo? Esse é o meu domínio e a minha imagem é o ponto B. Então, o que vai acontecer com esse ponto B? Vou habilitar o rastro dele para vocês verem o que está acontecendo quando eu movimento aqui o meu domínio. Que tipo de gráfico eu estou formando ali? Então, vamos preencher uma determinada região aqui. Estou deixando o rastro amarelinho lá. Vamos encontrar o caminho deixado pela imagem desta função. Vamos ver que tipo de gráfico a gente vai formar ali, ó. Então, estou passando o meu ponto A aqui no domínio em vários lugares diferentes, justamente para a gente ter uma variedade ali no nosso gráfico.
Vou dar uma olhada lá, ver se a gente já tem uma possibilidade de ter uma ideia. Então, olha só, tá dando para ver que tipo de forma está sendo essa daqui, pessoal? Vamos ver de cima, ó. A gente tá, quando eu habilitei o rastro do ponto, eu estou formando a casca dessa superfície. Então, vou preencher mais um pouco aqui, ó, para ficar mais visível para vocês. Estou deixando ali um rastro que é a casca da nossa superfície. É a superfície que está sendo gerada por essa função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Está dando para entender que superfície é essa? Essa superfície é a parábola tridimensional, que a gente chama de paraboloide. Vou colocar o paraboloide aqui para vocês. Ó. O paraboloide é esse sólido. Aqui ficou com os pontinhos amarelos em cima dessa superfície. Ó. Foram alguns pontos que eu consegui gerar. Beleza? Todos os pontos vão percorrer essa superfície. Vou colocar um ponto aqui na frente para vocês verem. Olha lá, ele vai colorindo a superfície. Ó. Todos os pontos aqui estão sobre a superfície do paraboloide. A gente chama de paraboloide justamente por ele pode ser visto como a rotação de uma parábola em torno do eixo Z. Então, aqui, ó, nós temos a nossa superfície que foi gerada. Ela é chamada de paraboloide. Vou tirar as bolotinhas amarelas agora para a gente ver só o nosso sólido, a nossa superfície. Essa é a nossa superfície. É um paraboloide. E esse é o gráfico de uma função de duas variáveis. Os pontos estão aqui no plano do chão, que é o plano XY, representado por esse plano cinza aqui, e a minha imagem é essa superfície. Por que essa superfície ficou toda aqui para cima do chão? Não teve valores negativos abaixo. Porque olha a lei de formação da minha função. É x ao quadrado mais y ao quadrado. A soma de dois números ao quadrado nunca vai dar um número negativo. Por isso eu não tenho gráfico passando aqui para baixo. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa superfície. Agora, o que acontece se eu fizer cortes nessa superfície paralelos ao chão, cortes horizontais? Eu vou acabar gerando circunferências, que são as curvas de nível, que estão representadas aqui. Ó. Se eu fizer cortes aqui na horizontal e projetar no chão, eu vou gerar essas circunferências. Eu vou fazer o vínculo desse ponto a uma dessas curvas de nível e vocês vão ver a curva se formando. Vinculei este objeto e agora eu vou animar o ponto A. Quando o ponto A está percorrendo uma dessas curvas de nível, observe o que está sendo formado aqui na nossa superfície. Está sendo formada uma circunferência a uma determinada altura correspondente àquele corte. Então, eu vou vincular agora este ponto a uma outra curva de nível e vocês vão ver que vai estar em outra altura. Então, agora eu vou vincular a esta curva de nível e vou animar o ponto A. Agora, quando ele percorre esta outra curva de nível, nós temos uma outra circunferência sendo gerada aqui na nossa superfície. Então, as curvas de nível fazem isso. Elas são projeções que possibilitam que a gente estude a superfície olhando para a sua projeção no plano XY. É isso que o mapa de relevo faz, aquele mapa que eu mostrei no início da aula para vocês. Seria como a gente fosse capaz de imaginar o formato da superfície olhando para as suas curvas de nível. Beleza? Então, é o seguinte, ó, as curvas de nível, elas, nesse caso aqui, elas são circunferências porque elas estão atreladas aos cortes dessa superfície.
Cada superfície diferente vai ter um formato para uma curva de nível que pode ser coisas mais irregulares, não precisam ser sempre circunferências concêntricas, como aconteceu neste caso aqui. Beleza, pessoal? Então agora eu quero resolver um problema com vocês que diz respeito à curva de nível e também ao vetor gradiente e a derivada direcional. Eu acho que isso vai ficar bem mais claro em um exemplo do que aquela passagem que eu fiz lá no livro com vocês. Aqui a gente já vai, inclusive, aprender a notação. É o seguinte, ó, vamos considerar o exemplo. A gente quer pegar essa função aqui, ó, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a função que a gente acabou de ver agora aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, nessa daqui, é a nossa lei de formação da função, que dá o paraboloide. A gente quer determinar a derivada direcional da função f no ponto A1, 2. Só que a gente quer isso na direção do vetor u com coordenadas 1, meio. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos entender o nosso problema. A gente tem a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O ponto 1, 2 está a que altura nessa função? Qual que é o valor da função neste ponto? Eu vou jogar x e y na função. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá 5. Então, isso está a uma altura 5 na nossa função, que vai fazer com que a gente tenha uma circunferência como curva de nível. Isso está representado aqui, ó. Aqui eu tenho a minha circunferência como curva de nível e aqui está o ponto 1, 2. Olha aqui, ó, o ponto A1, 2. Eu quero a minha derivada direcional na direção do vetor 1 meio. Aqui está representado o vetor 1 meio, ó, esse vetor U aqui. Ele tem coordenadas 1, x igual a 1 e y igual a meio. Beleza. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular as derivadas parciais. O que são as derivadas parciais? É derivar a nossa função em relação a cada uma das variáveis que aparecem. Aparecem as variáveis x e y, então eu vou derivar em relação a x. E a notação que eu vou usar é fx da função xy. A derivada em relação a x, com esse xzinho aqui embaixo. A derivada em relação a x vai considerar tudo que não for x como constante. Como é que eu derivo x ao quadrado? 2x, tá aqui. Como é que eu derivo y ao quadrado? Eu derivo y ao quadrado em relação a x, isso daqui é uma constante, porque não aparece x aqui. A derivada disso é zero. Então ficou só o 2x. E a derivada dessa função em relação a y? A derivada dessa função em relação a y vai fazer com que a derivada de x ao quadrado seja zero, porque isso é uma constante em relação a y. E a derivada de y ao quadrado é 2y, está aqui. Então, por isso que chama derivada parcial, porque nós vamos fazer por partes a derivada de cada uma das variáveis que aparece. Temos aqui a nossa derivada parcial, vamos para o vetor, para o gradiente da função. O que é o gradiente? A notação é esse triângulo invertido aqui, ó. Tá bom? A gente lê gradiente da função f de xy. O que é o gradiente? Ele é formado pelas derivadas parciais. Então, eu tenho aqui a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, que eu vou colocar, já que já fizemos o cálculo. A derivada em relação a x é 2x e a derivada em relação a y é 2y. Ok, aqui está o nosso vetor gradiente. Aliás, aqui está o nosso gradiente como função, porque observa que ele depende das variáveis x e y ainda. Então, o gradiente como função pode ser aplicado em determinado ponto. E nós queremos a derivada direcional no ponto 1, 2. Então, nós vamos aplicar o gradiente também no ponto 1, 2. Aplicando o gradiente no ponto 1, 2, é substituir o nosso gradiente por x, a gente troca por 1, y a gente troca por 2. 2 vezes x, 2 vezes 1, dá 2. 2 vezes y, 2 vezes 2, dá 4. Então, o gradiente no ponto A1, 2 é o vetor 2, 4,
que está representado aqui, ó. Este é o vetor 2, 4. Beleza? Ele foi deslocado para o ponto A, porque se eu fosse representar ele na origem, ele ia começar aqui em 0, 0 e teria coordenadas 2, 4. Mas aí eu fui e desloquei esse vetor para ele começar a partir do ponto A. Então, ele é o vetor gradiente no ponto A. Mas ele tem coordenadas, se eu fosse localizá-lo na origem, ele seria o vetor 2, 4, que é esse vetor aqui, ó. Vou mostrar ele para vocês. Seria esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor 2, 4, ó, coordenada x igual a 2 e y igual a 4. Mas não é esse o vetor que nós queremos. O gradiente ele começa no ponto A, que é o ponto que nós estamos querendo a derivada direcional. Então, vamos lá. Agora a gente quer a direcional na direção deste vetor aqui, ó. Então eu vou levar este vetor para o ponto A também, para mostrar para a gente a direção que a gente está querendo calcular a nossa direcional. Então esse vetor aqui é paralelo a esse, tá bom, pessoal? Só localizei ele, só arrastei ele para cá. Então nós queremos a direcional em relação a esse vetor U. Então eu vou colocar uma reta que indica a direção deste vetor U, que é essa reta aqui, ó. Essa linha pontilhada é a reta suporte do vetor U, é essa direção. Então, se a gente quer a derivada direcional nesta direção, basta a gente pegar o gradiente e projetar ele nesta direção de U. Então, para eu projetar ele, eu vou ter este segmento aqui, ó, que faz a projeção do vetor, e aí a gente encontra esse vetor verdinho aqui, ó. Este é o nosso vetor que vai ser o direcional, porque ele está em cima do vetor U. Então é a projeção do gradiente na direção do vetor que nós queremos. Vamos efetuar esses cálculos. Para a derivada direcional na direção desse vetor, para a gente encontrar essa derivada direcional, basta a gente fazer a projeção do gradiente na direção do vetor U e depois calcular o módulo dessa projeção. A gente vai considerar o gradiente como sendo o vetor V, só para escrever melhor aqui. Então, o vetor W, que é o nosso vetor direcional, ele vai ser a projeção do vetor V na direção de U. Está aqui, pessoal, ó. A projeção do vetor V na direção do vetor U deu o nosso vetor verdinho W. Para a gente fazer a projeção, basta a gente fazer o produto vetorial de U com V. Na direção de U, a gente divide pelo módulo ao quadrado de U e multiplica pelo vetor U, que é a nossa direção. Então, efetuando esses cálculos aqui, ó, o que é este produto interno aqui entre esses dois vetores? É multiplicar x, a coordenada x do primeiro vetor, vezes a coordenada x do segundo, mais a coordenada y do primeiro vetor, vezes a coordenada y do segundo. Então, qual que é a coordenada x do vetor U? É 1, ó, tá aqui. Qual que é a coordenada x do vetor V? É 2. 1 vezes 2, está aqui. Mais meio vezes 4. Está aqui. Aqui é o módulo do vetor U ao quadrado e aqui é o vetor U. Então, nós encontramos este vetor aqui, W, o vetor com coordenadas 3.2, 1.6, que está aqui, ó. 3.2, 1.6, ó. O nosso vetor verdinho, ó. Coordenadas 3.2, 1.6. É o nosso vetor verdinho. E agora a gente calcula o módulo desse vetor, porque a derivada direcional ela é um número, ela não é um vetor. Então a gente quer a intensidade deste vetor, que deu 3,58. Vamos comparar isso aqui. A intensidade do vetor gradiente ela é 4,47. Essa é a maior intensidade de variação no ponto A. O gradiente aponta justamente isso, a direção de maior variação. Mas como eu quis na direção U, a minha direcional vai ficar um pouco menor, porque o gradiente que aponta a maior direção. Se a minha direcional não é na direção do gradiente, eu vou ter alguma perda. Então,
ficou com intensidade 3,58, essa taxa de variação. E a maior taxa, 4,47, que é a intensidade do vetor gradiente. Beleza, pessoal? Aqui, ó, a gente pode ver a reta que é tangente no ponto A, tangente a essa curva de nível. Observem que o vetor gradiente é perpendicular a essa reta pontilhada aqui, que é a reta tangente. Essa é uma característica do vetor gradiente. Então, como o gradiente ele aponta nessa maior direção, ele vai estar associado, vai ter aplicações das mais diversas, no campo da tudo que está relacionado à orientação, como, por exemplo, imagina você soltar uma pedra na água e dar aquelas ondinhas de propagação, certo? O vetor gradiente vai apontar na direção de maior variação de propagação daquilo. E se você pegar essa direção, nesse caso, como são círculos concêntricos, a gente aponta para o centro, ou seja, a gente aponta para a fonte daquela vibração. Então, todos, por exemplo, os animais que se orientam, os sentidos, que captam, de alguma maneira, as variações do ambiente, isso está vinculado a essa ideia do gradiente também. Por exemplo, o olfato do tubarão na água, para ele localizar de onde está vindo a fonte daquele alimento que ele está sentindo, sangue na água, por exemplo, é pelo sentido de propagação dessa substância na água. A localização também, o modo de navegação dos morcegos, né, a ideia do sonar, tudo isso também envolve propagação em ondas, onde a gente tem o gradiente como sendo a direção de maior variação. Então, é uma matéria bem interessante e eu acho que neste exemplo que eu resolvi com vocês aqui, já apareceram os conceitos envolvidos e a forma de calculá-los. Independente da função que vocês tiverem, as derivadas parciais é derivar em relação a cada uma das variáveis da função, o gradiente é formado pelas componentes de derivadas parciais, o vetor gradiente aplicado em um ponto é só aplicar os valores das coordenadas na função gradiente, e a derivada direcional basta fazer a projeção do vetor gradiente na direção que se deseja. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês que é bem legal. Ó. Aqui, em verdinho, está representando o nosso vetor gradiente. E o vetor vermelhinho aqui está representando a direção de propagação. Aqui a gente tem uma intensidade, ó, que é a direcional, 1,79. Observa que quando eu mudo minha direcional para próxima da direção do vetor gradiente, a intensidade aumenta. Ó. Observa aqui o 1,79. Eu vou trazer o vetor para próximo do gradiente. A intensidade foi só aumentando, ó, de 1,79 para 2,24. Quando eu afasto a minha direção da direção do gradiente, a intensidade de variação diminui. Até que, se esses vetores forem ortogonais, essa variação chega a ser igual a zero. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um ângulo de 90 graus entre o gradiente e a derivada e a direcional que nós queremos. E como o gradiente é perpendicular à tangente neste ponto, significa que a variação nessa direção ela vai ser nula, ela vai ser zero, porque nós temos o gradiente apontando para a direção de maior variação e a nossa direcional está perpendicular à direção do gradiente. Então, nós vamos ter aqui uma taxa de variação zero nesse caso. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido uma boa aula. Abraços e até a próxima aula.